Então, é o roteiro de práticas 3. Vou pegar isso aqui para cá. Então, é o roteiro de prática 3. E hoje nós vamos começar aí a parte de projeções, né? Então, boa parte do trabalho, né, de desenho técnico na expressão gráfica, na verdade, ele dá conta da representação de objetos tridimensionais, né? Então, você tem objetos no espaço 3D e precisa representar esses objetos num espaço que é bidimensional, que é o espaço da folha de papel, que é o espaço da tela do computador, né? Então, você precisa fazer essa representação por meio, uma representação 2D de objetos 3D. Ora, quando você passa do 3D para o 2D, alguma coisa se perde, né? O objeto tridimensional tem uma série de informações, né? E quando você vai para a representação bidimensional, né, o 2D, que é um plano, aí você perde uma série de informações. Dependendo da posição do objeto, essas informações, digamos, o tamanho de um segmento, né, ele pode, de repente, ficar alterado, né? Ele pode sofrer aí uma deformação. A mesma coisa os ângulos, né? Você tem lá ângulos entre dois elementos num objeto tridimensional, e esse ângulo, dependendo da sua posição em relação ao plano de projeção, ele também pode ficar deformado, né? E aí, é claro, né, nós utilizamos, né, então, quando nós temos a possibilidade de criar outros planos para fazer a projeção desse mesmo objeto, nós tentamos minimizar estas deformações, né? Ok, então, nosso objetivo, então, é fazer a representação aí de objetos 3D em superfícies que são bidimensionais, né? E nós esperamos, ao final desse nosso trabalho, que vocês consigam fazer algumas coisas, né? Então, vou aqui, listei algumas delas, né? Então, 4 coisas que nós esperamos aí nesse primeiro momento, né? Identificar esses objetos, nos objetos 3D, né? Olhar para os objetos 3D e identificar aqueles elementos cujas projeções pertencem às vistas fundamentais. Então, eu vou ter 3 vistas fundamentais no desenho técnico, né, para expressão gráfica. Nós temos as vistas frontal, superior e lateral, né? Então, eu olho para um objeto tridimensional e olho em relação a 3 posições específicas, né? E consigo, a partir daí, fazer a representação dessa vista, daquilo que eu estou vendo a partir de uma determinada posição. E nós partimos, então, de 3 pontos de vistas fundamentais, né, que dão origem, então, às chamadas vistas frontal, superior e lateral. Okay? Nós esperamos também aí conseguir, né, deduzir o dimensionamento e posicionamento não explícito, né, aqueles que não estão explicitamente indicadas, né, por meio, ou você não consegue ter uma informação porque você não está numa posição muito adequada na qual você está vendo o objeto, mas nós esperamos, né, deduzir o dimensionamento e posicionamento desses elementos, né, que não estão sendo possíveis de ter a informação do lugar de onde você olha, por meio da análise de dimensões e posições conhecidas de outros elementos, né? Então, muitas vezes, embora você não consiga ter uma informação direta de um certo elemento do objeto, né, um segmento, uma área, um ângulo, né, de algum elemento desses objetos, você, por meio da posição, né, e dimensão de outros elementos, você consegue deduzir e fazer a representação. Nós também queremos conseguir representar adequadamente os elementos que, simultaneamente, né, e de forma complementar, pertencem às vistas, né? Então, nós vamos ter elementos
que só podem ser representados de forma adequada em uma vista. Mas nós temos outros que necessitam ser representados em duas vistas, né? Ou às vezes em três vistas. E aí a gente tem que, aí, de alguma forma, conseguir fazer essa representação adequadamente. E, finalmente, cotar minimamente os elementos representados, evitando redundâncias, né? Nós, quando vamos indicar dimensões, fazer o dimensionamento, seja por meio de ângulos, seja por meio de tamanho de segmento de reta, ou de raio, ou a distância entre dois pontos, ou a distância entre retas, dos elementos que estão sendo representados, às vezes nós não precisamos cotar todos os elementos em todas as vistas. Às vezes, basta que nós selecionemos de forma adequada alguns elementos para fazer a representação desta cota, ou seja, de indicar no desenho a dimensão, ou o ângulo, ou as distâncias, né, numa vista, e você talvez não precise fazer em outra vista, ok? Então, a gente vai ver isso também. Bom, vamos passar rapidamente aqui um pouco a parte da teoria ilustrada aqui. Não vai ser uma teoria como tem nos livros, né? A gente só vai pincelar algumas coisas. É importante dizer que toda essa preocupação com a representação de objetos tridimensionais por meio, né, de desenhos no plano, ela é muito antiga, né? Se você for pensar bem, você pode, né, remontar aí até o tempo das cavernas, se você quiser, né? Tempo pré-histórico daí, aonde os homens faziam, né, homens e mulheres, crianças, faziam representações nas paredes das cavernas. Já em alguns casos, alguns estudiosos dizem, né, que em alguns casos até utilizando um sistema de projeção, né, por meio da sombra que o determinado objeto tridimensional produzia nas paredes, e as pessoas iam lá e faziam um contorno, né, desta sombra na parede, e aí você já tinha ali, de alguma forma, lá o germe do sistema, né, da utilização de sistemas de projeção, né? É claro que isso evolui ao longo da história, né, e nós vamos encontrar, talvez, os maiores exemplos de estudos, né, e avanço na ciência de representação, né, da expressão gráfica, é claro, vai ser no Renascimento, né? E aí, lá no Renascimento, você tem, né, o desenvolvimento de várias técnicas que permitem você tentar fazer uma representação da forma mais verossimilhante, né, da forma mais natural possível, de forma que o desenho, de fato, lhe dê a impressão de que aquilo que está sendo representado é um objeto tridimensional, né? Bom, esses sistemas de projeção, eles se dividem em dois sistemas básicos, né? Os sistemas de projeção cônica, né? É um sistema de projeção que leva em consideração aí, um determinado ponto de origem das chamadas retas projetantes, que passam pelos objetos e projetam os pontos desse objeto num determinado plano, né? Esse sistema de projeção é o tipo de sistema que dá origem àquelas representações conhecidas como perspectiva de ponto de fuga, muito utilizada, por exemplo, na arquitetura, né? Muito utilizada, às vezes, nas representações, quando você quer, de fato, tentar simular da forma como nós vemos um objeto tridimensional, né? Então, quando eu olho, por exemplo, né, um objeto no mundo real, né, pontos que estão mais distantes de mim, né, eles podem ter uma relação de distância alterada, parecendo que esses dois pontos, pegar dois pontos que estão mais longe de mim, eles podem, nesta distância, parecer que estão mais próximos entre si. A velha história quando você olha para um trilho de trem, né? Você olha para o trilho de trem, aqui perto os trilhos parecem estar a uma certa distância. Na medida em que você vai olhando mais para frente, né, mais distante, esses trilhos parecem que vão ficando mais próximos. Quando você olha uma árvore que está próxima de si, né, próximo de cada um, essa árvore parece ter uma certa dimensão. Quando você olha uma árvore
né? Ou você se distancia da árvore e olha de novo para a árvore, parece que esta árvore ela é menor, né? Então, essa ideia, né, de fazer representar essa diferença, né, da nossa percepção em relação ao tamanho dos objetos, segundo eles estejam mais distantes de nós, é justamente algo que essa perspectiva de ponto de fuga tenta reproduzir, né, num plano, no espaço bidimensional, ok? Bom, então esse aqui é um tipo de projeção, né, e é um tipo de representação que é utilizada, que não é a representação com a qual nós vamos trabalhar, né? Lá na arquitetura, por exemplo, né, no design, o pessoal, quando eu dei aula para eles, a gente trabalhava esse tipo de construção de perspectiva. Mas aqui, né, na engenharia, nós não trabalhamos, né? Bom, o sistema de projeção que de fato nós trabalhamos é esse sistema de projeção cilíndrica, né? E nós podemos olhar para esse sistema de projeção cilíndrica, né, e caracterizá-los de duas formas, né? Nós temos um sistema de projeção cilíndrica oblíqua, aonde nós ainda temos, por exemplo, né, esses risquinhos aqui, que são as projetantes, né? Mas aqui, diferente do sistema anterior, aonde nós tínhamos um ponto que é a origem desse sistema de retas projetantes, nesse caso, a origem, nós dizemos que ela está no infinito, né? Então, nós temos sim, né, uma origem virtual dessas retas projetantes, mas ela está no infinito. E aqui, por estar, né, no infinito, estas retas projetantes, elas têm uma característica muito importante. Elas são paralelas entre si, né? As retas projetantes são paralelas entre si, nos dois tipos de projeção cilíndrica, tanto no oblíqua quanto no ortogonal. Entretanto, no oblíqua, você tem um ângulo de projeção, entre a reta e... Opa! Não era isso aqui que eu queria fazer. Entre a reta claro que não vou conseguir desenhar, tá? Com a cor branca aqui, a minha reta, meu colorido aqui. Entre a reta e o plano de projeção, você tem um certo ângulo na projeção oblíqua. Já na projeção cilíndrica ortogonal, você também tem um ângulo, mas nesse caso, você tem um ângulo de 90 graus. Okay? Então, você tem um ângulo de 90 graus entre a projetante e o plano de projeção. Aí é muito importante, a gente tem visto o seguinte, né? Os dois tipos de projeção são utilizadas no desenho técnico, para expressão gráfica, né? Entretanto, a projeção que nós vamos trabalhar hoje, né, o sistema com o qual nós vamos trabalhar hoje para gerar as vistas ortográficas é a projeção cilíndrica ortogonal, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de projeção cilíndrica oblíqua, né? Então, lá as projetantes, ó, elas são oblíquas em relação ao plano de projeção, e isso fornece um tipo de representação, né, desse hexaedro aqui, de um cubo, né? Oferece um tipo de representação lá no plano, tá? Mas a gente não vai trabalhar exatamente com essa projeção aí. Eu tenho aqui uma figura que ilustra aí, né, as projeções, né, as famílias de projeções e as perspectivas, né, que são geradas a partir desses sistemas, né? Nós temos lá a oblíqua, né, que me dá aí a cavaleira axonométrica, né, também chamada perspectiva militar, né? E nós temos daí a ortográfica, que se divide nas vistas ortográficas, que nós vamos trabalhar hoje, e nas axonométricas, que dão origem às famosas vistas isométrica, dimétrica e trimétrica, né? Uma das que nós vamos trabalhar com mais ênfase aqui vai ser exatamente a isométrica, né? Vai ser a isométrica, né? E para as vistas, nós vamos trabalhar com estas vistas aqui, tá? São as chamadas vistas ortográficas, né?
também chamada vistas paralelas. É incomum você encontrar essa denominação na literatura, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, né? As vistas ortográficas estão previstas lá na norma desenho, né? Na norma lá na 10067, né? Princípios gerais de representação desenho técnico, né? Essa imagem, inclusive, é retirada da norma, ok? Aonde o princípio básico aqui é o seguinte: você tem um objeto tridimensional. Esse objeto, então, ele é projetado numa superfície, né? Num plano, mas não apenas em um, ele é projetado em múltiplos planos, né? A rigor, é como se eu colocasse o objeto dentro de uma caixa e olhasse para a sombra desse objeto nas paredes da caixa. Quando eu abro essa caixa, ou seja, eu faço o rebatimento das laterais dessa caixa, né, das paredes dessa caixa, aí eu consigo ter as minhas vistas, né, as chamadas vistas ortográficas, né? Então, vocês vão ver aqui que eu tenho uma caixa com 6 lados, né? E aí eu tenho uma vista A, uma vista B, vista C, vista D, vista E e vista F. Então, aí eu tenho 6 possíveis vistas nesta minha possibilidade de projeção em todos os planos que podem ser colocados aí em volta desse meu objeto, tendo como referência um cubo, ok? Um hexaedro regular, ok? Bom, então é claro que nós não precisamos utilizar todas essas vistas, nós em princípio utilizamos 3 vistas fundamentais, né? A rigor, o sistema de projeção, ele permite com que você tenha a seguinte operação para fazer a representação. Eu tenho um cubo, eu faço a projeção desse cubo num plano, né? Vou chamar aqui um Π1, no plano Π2, e a partir de um eixo, que é um eixo de rebatimento, quando se trata de um eixo que é a intersecção de um plano superior com o plano frontal, esse eixo recebe um nome bem especial. Esse eixo recebe o nome de linha de terra. Linha de terra, que aqui está dado aí como LT. Né? Então, é linha de terra. Linha de terra. Então, é o LT. Tá? E aí, quando você rebate esse plano, né? Esse plano aqui, ele está numa relação de perpendicularidade aqui com o outro, né? Opa, os dois planos estão perpendiculares, 90 graus aqui, ok? Então, você tem uma relação de 90 graus aqui. Agora, o que eu faço é abrir a minha caixa, né? Como se eu colocasse a caixa, as paredes aí desses dois planos paralelos, né? Sobre uma única superfície. E aí eu ganho esse tipo de representação. É importante dizer que você tem uma correspondência entre esses elementos que é dado por estas linhas tracejadas aqui, que nós chamamos de linha de chamada. Né? Ele faz a correspondência entre os elementos que estão representados num plano, aqui no Π2, e no outro plano, aqui no Π1. Para gerar as nossas vistas ortográficas, nós vamos trabalhar com 3 planos, e por isso nós vamos ter 3 paredes dessa caixa, e nós vamos rebater estas paredes, né, para que as 3 fiquem no único plano. E assim, a minha representação completa no desenho técnico vai ficar dessa forma. Eu vou ter uma parte da caixa que está representada nesse plano aqui, que é o plano frontal. Opa! Que é o plano frontal. Plano frontal. Eu tenho um plano aqui que decorre da projeção quando eu olho de cima, ó, né? Quando eu olho de cima, eu tenho essa projeção aqui, tá? Esse plano que vai parar ali no plano amarelo, ele é o plano da vista superior. Superior. Né? E eu tenho esse outro planinho aqui, esse plano aqui nesse azulzinho aqui, ó, que é o plano quando eu olho dessa direção. Né? Quando eu olho a partir dessa direção, vendo esta face, eu tenho essa representação e aí eu tenho o plano lateral. Okay? Então, são aí as 3 vistas, né, que vão ser trabalhadas nesse nosso exercício. Né? Então, eu vou ter uma vista frontal, uma vista superior
e uma vista lateral. Vejam que, em todos os casos, nós temos as linhas de chamada. Nós temos aqui as linhas de chamada. Okay? São essas linhas tracejadas. Tá? Então, essas são as linhas de chamada que fazem a correspondência entre os elementos de uma vista com os elementos de uma vista. Por exemplo, essa distância aqui, ó, quando eu estou olhando para essa distância aqui, fazer a flechinha inteira. Quando eu estou olhando para essa distância aqui, ó, essa distância ela está presente aqui e por meio da linha de chamada ela se mantém até a outra vista. Okay? Ó, então essas distâncias aqui, ó, elas são compartilhadas entre a vista frontal e a vista superior. Ok? Muito bem. Agora nós temos também outras distâncias que estão sendo compartilhadas. Por exemplo, eu tenho essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, entre esses dois elementos, elas são compartilhados aqui, ó, entre a vista frontal. Faz parte da norma técnica que os elementos que têm as suas dimensões compartilhadas entre duas vistas estejam alinhados. Isso quer dizer que, por exemplo, esse elemento aqui, ele deve estar alinhado por meio da linha de chamada com esse outro elemento aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma lateral da caixa, certo? Esse pedacinho aqui, ó, ele tá, por exemplo, digamos, é esse pedacinho aqui, ó. É isso aqui, certo? Ora, esse outro elemento, ele está na mesma altura do que esse, certo? Ele pertence aqui à mesma face desse meu prisma. Okay? Então, se eles estão na mesma altura, eles devem ser representados alinhados em relação à mesma altura. Por isso que a representação dele aqui está a uma certa altura e aquele outro aqui, ó, esse outro carinha aqui, ó, ele está representado na mesma altura. Professor, Os dois elementos estão alinhados. Pode falar. tua tela sumiu para mim aqui. Sumiu? Uhum. Para mim também. Ah, não é possível, sério? Espera aí. Pois é, Eu perdi uns 2 minutos aí, eu acho, por aí. Espera aí. Deixa eu compartilhar de novo. Estão vendo agora? Sim. Aí foi. Ok. Tá, então deixa eu só voltar aqui. Não sei exatamente, será que eu parei aqui na parte dos planos frontal, lateral? Será que foi aqui que vocês perderam? Foi do lateral ali. Tá. Então, olha só. Então, é o seguinte, eu tenho esses três planos, tá? Então, essa projeção aqui embaixo decorre de eu olhar um objeto por cima dele, e aí eu tenho essa projeção que está nesse plano aqui, que é o plano superior, ele está representado aqui em amarelo. Eu tenho uma outra projeção, vamos colocar aqui, ó, quando eu olho para esta face, que vai me dar aquele retângulo lá atrás, no plano azul, aqui no azul claro, que está representado aqui no plano frontal. E quando eu olho desta posição, eu vou ter uma representação nesse plano aqui, que é o plano lateral, ok? Bom, quando eu faço o rebatimento desses planos, aí eu consigo esta representação. É importante dizer que aqui, né, para os planos lateral, frontal, né, e superior, os elementos devem estar alinhados e faz parte da norma. Está escrito na norma que os elementos que são representados na vista, né, nas vistas, se são elementos que correspondem, eles devem estar alinhados, né? Eu não posso, por exemplo, ter esse meu retângulo aqui, ó, um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu faça a representação dele aqui, né? Ele não pode estar aqui. Por quê? Ora, porque os elementos deveriam estar alinhados entre si nas vistas, ok? Então, olha, por exemplo, este elemento aqui, ó, ele está, vamos pegar, é esse carinha aqui, é esse sujeito aqui, ó. Ele está na mesma altura do que este aqui,
certo? Então, quando eu faço a projeção, né, e aí quando eu faço a sua representação, aqui está o elemento da lateral correspondente, esses elementos têm que estar na mesma altura, né? E eu garanto isso mantendo uma correspondência entre os elementos que estão associados a distâncias na vertical. Então, estas distâncias aqui, ó, que estão indicadas aqui na flechinha, né, ó, a distância aqui até essa distância, né, ela deve ter a sua correspondência lá na outra vista, né? E isso é feito por meio destas minhas linhas tracejadas, que são as linhas de chamada, ok? A mesma coisa vale para elementos em outras dimensões, né? Então, se eu pegar os elementos que estão a uma certa distância aqui, opa, não é essa flechinha que eu quero, estão a uma certa distância aqui, ok? Então, por exemplo, ó, os elementos estão a uma certa distância aqui, nesse lugar. Então, digamos que essa distância corresponda, por exemplo, às distâncias aqui, ó. Corresponda a elementos que estão a uma certa distância aqui. Bom, esses elementos estão a uma certa distância aqui e essa distância está representada na vista frontal, né? Eu estou olhando aqui nessa direção e vou acabar tendo essa relação lá atrás, ok? Entretanto, essa distância também é parâmetro para fazer a representação desse cara aqui, ó, né? Aliás, esse segmento corresponde exatamente a essa distância. Então, essa distância também vai ser projetada no plano superior, na vista superior. Então, essa distância ela fica correspondendo aqui e ela continua aparecendo aqui, ó. Então, é a mesma distância. Okay? Então, para mostrar o alinhamento desses elementos, eu uso as linhas de chamada. Bom, isso fica muito claro quando se trata desses planos frontal superior e, no outro caso, quando se trata aqui do plano lateral e frontal. É direto, né? Basta eu traçar a linha de chamada, ó, é uma linha de chamada que vem direto aqui, ó. Vem direto, passa de uma vista para outra, ok? E garanto que esses elementos estão alinhados. Muito bem, agora, quando eu vou da vista superior para a lateral, eu não posso traçar uma reta aqui, uma linha de chamada assim. Não pode ser feito isso, ok? Não tem como ser feito. Porque se eu fizer dessa forma, eu vou ter uma distorção. Então, o que eu faço? Eu faço uma curva, vamos dizer assim, né? Eu vou então agora olhar para a correspondência entre esses elementos aqui, ó, né? Então, ó, essas distâncias aqui, entre esses dois elementos, elas aparecem aqui, mas vão aparecer aqui também, ok? Nessa dimensão, ok? Então, aqui também eu tenho a mesma distância. Eu tenho a mesma distância aqui. Ixi, não está saindo a minha retinha aqui. Eu tenho a mesma distância aqui e aqui. Okay? Bom, e aí então, né? Aqui, ó, né? É a mesma distância que está lá e que vai aparecer aqui, né? Então eu tenho que fazer essa curva, né? Vocês viram que eu tive que mover a flechinha, né? Eu tive que pegar a flechinha, trazer ela para cá e fazer uma curva com ela para poder fazer corresponder. É isso que as linhas de chamada estão fazendo aqui, ó. Eu faço uma curva, né? Eu poderia fazer essa curva com um arco de circunferência, mas também eu posso fazer utilizando um ângulo de 45 graus, né? Então, se eu utilizar um ângulo de 45 graus, eu venho com a minha linha de chamada até o eixo de referência, faço um ângulo de 45 graus, faço um ângulo de 45 graus, e aí, agora, faço um novo ajuste, né? De novo 45 graus, e aí
eu consigo transferir aquela minha flechinha que estava aqui, né? Então, eu tinha uma flechinha aqui, né? Consigo transferir essa flechinha que está aqui, ela vem para cá, faz uma curva, né? Aí eu venho até aqui, faz uma outra curva, e aí eu faço a correspondência, certo, pessoal? Ok? Então, nós vamos utilizar esta técnica. Alguns podem falar, ah, mas eu já sou expert, eu já sei desenho, eu não preciso fazer isso. Excelente. Eu já tenho essa noção, sem problemas. Não é obrigatório. Esta técnica, ela é utilizada para garantir que você mantenha os seus elementos alinhados, né? E também, muitas vezes, né, essa é uma técnica que vem da chamada geometria descritiva, né, que é, de fato, a ciência, né, que trabalha com a questão, né, uma parte da geometria que trabalha com toda a justificativa, né, lógica, né, dessas projeções, né? E isso é uma técnica de rebatimento, né? Então, eu utilizo esta técnica para poder fazer a transferência de certas dimensões para outras. E se vocês forem ver depois, na verdade, se você constrói algumas linhas de chamada, você consegue quase que automaticamente obter uma terceira vista, né? Ou você consegue obter uma vista num plano auxiliar, certo? Então, pessoal, essa é uma técnica da chamada geometria descritiva, que é aplicada no desenho técnico para poder gerar vistas que muitas vezes decorrem das outras vistas, né? É aquilo, né? Como é que eu vou conseguir descobrir o tamanho de um determinado segmento se não está indicado no desenho o valor desse segmento? Muitas vezes você tem que usar uma técnica como essa para poder fazer a representação daquele elemento de forma correta, ok? Bom, muito bem. Então, vamos aí para frente aqui na nossa conversa para, de fato, trabalharmos em cima disso que nós conversamos. Então, pessoal, isso aqui é um exercício, como um exercício não precisa ser entregue ainda, né? Qualquer coisa, semana que vem eu já coloco aí o trabalho, né, da sequência, né, o nosso terceiro trabalho bimestral aí, parcial. Então é o seguinte, eu fiz aqui um exercício didático, né? Então, nesse exercício didático, pessoal, me avisem se minha tela sumir, hein? Não deixa passar muito bem. Então, olha só, a gente vai fazer aí uma atividade de modelagem de vista ortográfica de sólidos poliédricos, num primeiro momento, né? E eu fiz aí, eu utilizei aí um recurso didático, certo? Bom, a primeira coisa, as minhas vistas, os meus objetos, eles estão coloridos assim, ó, tá? Então, eu peguei lá uma imagem e dei uma colorida neles, né? Objetos que têm a mesma cor, por exemplo, estas faces que estão amarelo, são projetadas num plano tal qual é a sua dimensão, né, na chamada verdadeira grandeza. Então, por exemplo, se eu pegar esse meu objeto aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, esse retângulo aqui, eu vou fazer a projeção desse retângulo, ok? Esse retângulo em amarelo. Opa. Não sei porque que ele ficou tortinho aqui. Deixa eu deletar assim. Tá? Vou pegar esse retângulo aqui em amarelo, ok? E aí, se eu for fazer a projeção desse retângulo em amarelo, como ele está em amarelo, ele está sendo projetado em verdadeira grandeza. Quer dizer que a sua projeção vai ter 12 por 18. Né? 12 por 18. Okay? Então, o objeto tem, a face tem 12 por 18. Ele está em amarelo. Se está em amarelo, a projeção ele é paralelo ao plano, né? A um plano que aqui é o plano frontal, e aí, então, ele vai estar em verdadeira grandeza. Isso quer dizer que ele vai ser um retângulo de 12 por 18. Por só. Esta face, ela não é paralela nem a um plano, por exemplo, superior. Professor, para mim sumiu tua tela de novo. De novo? O que será que está acontecendo? Professor, acho que eu descobri aqui, parece que quando alguém sai, a tela volta. Quando qualquer pessoa sai?
Quando alguém sai, a tela volta. Se quiser fazer um teste rapidinho aí, eu posso sair para você ver. Porque eu acho que alguém saiu, daí os nomes começou a descer, sabe? Daí a tela sumiu. Bom, veja aí. Então, eu estou falando aqui, sai aí. Eu estou falando aqui uma série de coisas para ver se a tela vai sumir. A tela sumiu? Não. Não. Então, ok, beleza. Então. Bom, pessoal, então continuando aqui. Bom, aí então nós temos essa face aqui desse objeto, que ela não é uma face que não é nem paralela a um plano superior e nem paralela ao plano lateral. Ora, decorre daí, então, que quando eu for representar esta face, eu não vou conseguir representar as suas medidas corretamente. Algum elemento vai estar deformado, ok? Em particular, nas faces superior e lateral, esta linha aqui, né? Esta linha aqui, ela vai acabar deformada. Mas, por sorte, esta linha aqui, que é a aresta desse sólido, também pertence à face frontal. Então, nesse caso, eu vou conseguir olhar para a sua verdadeira grandeza na face frontal, mas não vou conseguir olhar para a verdadeira grandeza, para a sua dimensão correta, na face nem superior, nem na lateral, como a gente vai ver na sequência aí do nosso exercício, ok? Bom, agora, o que realmente nós não conseguimos de maneira nenhuma, nem em nenhum dos 3 planos fundamentais, ter o tamanho real da face representada é desse retângulo todo aqui, ó. Esse retângulo todo aqui, eu não consigo ter a sua verdadeira grandeza. Se eu quisesse representar esse retângulo todo, eu teria que usar uma técnica de rebatimento, por exemplo, criando um plano auxiliar. Mas a gente não vai fazer isso nesse momento, por enquanto, ok? Por enquanto. Bom, pessoal, então vamos aqui na sequência, vou continuar aqui. Aí tem aqui algumas orientações disso que eu acabei de falar, e essa convenção, né? Então, ó, o que tiver pintado em amarelo está na vista frontal, o que tiver na vermelho está na vista superior, o que tiver em azul está na vista lateral, né? Algumas faces não paralelas aos planos de projeção são pintadas aí com um gradiente, um degradê, né? Entre duas cores. Isso quer dizer que esta face ela vai estar representada em duas vistas diferentes, ok? Bom, vamos fazer então um pequeno exercício aí para a gente poder discutir aí as ferramentas que nós vamos utilizar. Como que vai ser o processo de construir as vistas ortogonais desse objeto aqui? Bom, vamos dar um pequeno zoom aqui. Então, ó, as vistas ortogonais desse objeto vão corresponder, ó, vocês vejam que é mais ou menos o mesmo esquema que foi feito aqui para esse meu hexaedro aqui, para esse cubo, não, para esse prisma, né? É o mesmo esquema, ó. Aqui está a projeção na frontal, na superior, na lateral, e aí eu tenho as linhas de chamada. Se você comparar essa figura com esta, dá para ver aí a semelhança, né? Eu tenho aqui representação, ó, do que está em amarelo na vista frontal. Eu tenho a representação daquilo que está na vista superior em vermelho, que a rigor seria essa parte aqui. E tem um pedacinho, que é o que está em vermelho e azul, que está representado aqui, ó. Okay? Que é o que está representado aqui, né? Então, aqui eu tenho aquela face que foi deformada. Se eu pegar uma régua e medir essa distância e essa distância aqui, eu vou ver que não tenho exatamente a distância que tem aqui e aqui. Embora esta aresta esteja representada aqui, ok? Bom, a mesma coisa vale para esta outra vista, né? Na vista lateral, né? Então, o que está em azul aqui, ó, basicamente é esta face, uma outra que está ali por trás, que eu não estou vendo, ela está representada aqui, né? Essa face em azul, ela está representada em verdadeira grandeza, né? Ela tem exatamente aquelas dimensões, 18 por 6. Agora, esta face aqui, que está representada aqui, ela está deformada, né? De novo, este elemento na diagonal, ele está deformado aqui, ok?
Bom, e aí eu tenho uma linha tracejada. Que linha tracejada é essa? Que linha tracejada é essa? Bom, esta linha tracejada é uma linha que está ali, ó, por trás desta face que eu não estou vendo, ó. Aqui por trás tem uma aresta, né? Se eu pudesse olhar o raio-x da peça, eu veria uma... Opa. Deixa eu ver se tem linha tracejada aqui. Eu teria uma linha tracejada aqui, ó. Okay? Eu teria uma linha tracejada ali por trás, né? E é só que eu não consigo ver, tá lá por trás. Então eu não consigo ver, né? Mas eu consigo deduzir a partir da geometria, a partir do que é dado, eu estou tentando deduzir, né, o que existe por trás desse elemento, né? E aí eu represento ele por essa linha tracejada aqui, conforme aquilo que diz a norma técnica, ok? Bom, então esse é o processo que a gente vai utilizar para fazer a modelagem das vistas, pessoal, ok? De novo, se você já tem uma experiência, você já pode avançar e fazer as coisas do seu jeito, né? Mas eu vou utilizar esse processo aqui, ok? Eu vou criar eixos, né? Que são os eixos principais para a representação. Eu tenho um eixo na horizontal, esse eixo na horizontal é lá a conhecida chamada linha de terra, né? Eu tenho um outro eixo de rebatimento para o plano frontal e o plano lateral, né? Entre esses dois planos aqui, frontal e lateral, ok? E em relação a eles, eu vou traçar aí, né, para delimitar as vistas, eu vou traçar as linhas de chamada. Também é importante dizer que esta configuração, ela é da norma técnica também, tá? Para representação em primeiro diedro. Então, eu tenho aqui, ó, por meio desses eixos, eu tenho frontal, eu tenho superior e eu tenho lateral, ok? Nesta ordem, frontal, superior, lateral. Se eu mudar o diedro, que é uma coisa que nós não vamos falar agora, se eu mudar o diedro de representação, obviamente, muda a posição, né? Se eu acrescentar novas vistas, também é possível acrescentar novas vistas. Nós temos aí, em princípio, 6 vistas possíveis de serem acrescentadas diretamente, sem grandes modificações. E também depois, é claro, nós vamos ver, nós temos vistas auxiliares para aqueles elementos que não são paralelos. Por exemplo, eu poderia criar uma vista auxiliar para esse elemento oblíquo aqui, ó, né? Eu poderia fazer uma projeção aqui, né, usando uma linha de chamada perpendicular a esta vista, pegar esta distância como uma distância já... Vamos tirar isso aqui. Pegar essa distância aqui para ser uma distância já que eu vou utilizar para fazer uma primeira representação e utilizar essa distância aqui, ó, que está nesta vista, né? Eu teria que fazer um rebatimento para lá para poder construir aquele retângulo em verdadeira grandeza aqui, ok? Então, seria possível, mas obviamente aqui a gente não vai fazer isso nesse primeiro momento, mas só estou dizendo que é possível ser feito, né? E aí, no final das contas, eu vou ter isso aqui, né? Veja que no desenho final eu não tenho as linhas de chamada e não tenho os eixos. Eu só tenho as vistas do meu objeto, né, do meu objeto tridimensional, e tenho aí a indicação das dimensões, ok? Bom, pessoal, então, aí vou deixar uma série de exercícios para serem feitos, a gente, obviamente, vai discutir alguns deles. Eu vou começar trabalhando nesse primeiro exercício aqui, até para ficar como referência gravada desse primeiro exercício, né? E, obviamente, tem outros desses aqui que deverão ser feitos aí como exercício até chegarmos na parte do exercício sólidos com arestas circulares. Eu vou fazer esse primeiro, obviamente, vocês ficam aí como exercício para casa, não precisa entregar, fazerem esses outros, ok? Se não houver dúvida em relação a nenhum deles para a semana que vem, aí eu vou partir para, na semana que vem, fazer um desse aqui, por exemplo, tá? Que daí não é um sólido poliédrico, é um sólido com arestas circulares. Como a gente pode ver, né? Aqui eu não tenho arestas circulares em nenhum desses.
aqui eu já tenho arestas circulares, ok? Então, esse é o roteiro, né, o nosso roteiro da aula de hoje. Vamos partir aí para a nossa construção. Eu vou utilizar como exemplo esse aqui, já para ficar gravado, e vocês compararem com o que está disponível lá no roteiro. Então, vamos lá. Bom, eu vou criar uma nova pasta aqui. Não sei por que ele não está deixando eu criar uma pasta. Estranho. New folder. Deixa eu atualizar isso aqui. Então, vamos ver se... Ah, provavelmente eu devo ter... Provavelmente saiu. Ah, não, já entrou de novo. Deixa eu ver se ele cria uma nova pasta. Criou. Ok. Então, vamos colocar lá expgraph, roteiro 3. Né? Então, eu vou salvar aí os exercícios que a gente for fazendo aqui para o roteiro 3. Né? Então, vamos criar um novo desenho. Então, vou colocar o nome lá, né? Aleph, que é o meu nome. Expgraph, roteiro 3, exercício 1. Vamos mandar criar. Muito bem. Então, já estamos aí criando. Ok. Bom, pessoal, primeira coisa que eu vou fazer vão ser criar as camadas, ou layers, né? Então, eu vou criar aqui um layer. Bom, eu preciso desenhar os eixos de referência, né? Então, eu vou criar um layer para eixos. Vamos colocar uma cor aqui para esse eixo, vou colocar uma cor de abóbora aqui, para eixos. Vou criar um layer para linha de chamada. Vamos deixar as linhas de chamada aqui, deixar aqui ela em azul. Ok? Ah, e a linha de chamada eu vou deixar também, vou deixar ela pontilhada, né? Só para uma linha de chamada eu vou deixar pontilhada. Bom, um outro layer que vai ser o layer para a linha contínua. A linha contínua, vou deixar ele dessa cor mesmo, não vou colocar nenhuma cor diferente aqui da linha contínua, só que a linha contínua, ela é contínua, a linha de chamada é dot, pontilhada, os eixos pode ser contínua mesmo, não tem problema. Eu acho que é isso, né? E depois, claro, dá para fazer lá o linha para colocar as cotas, o layer para colocar as cotas. Vamos colocar as cotas em verdinho aqui. Pronto, aí vai ficar assim, por enquanto, ok? Bom, e aí, então, agora que eu já tenho aqui, né, esses layers aqui para poder trabalhar, então eu vou começar pelo layer eixos, né? E vou construir aqui dois eixos perpendiculares entre si, né, com um certo tamanho. Né? Se eu não quiser definir tamanho nenhum, eu posso trabalhar com uma X-line também, né, que é uma linha infinita. Então, por exemplo, underline X-line, X-line, né? Aí ele vai me dar uma linha infinita, né? Então, eu vou clicar num ponto aqui, ó, e aí eu tenho uma linha infinita, né? Eu vou criar uma linha que esteja na horizontal, tá? Uma linha na horizontal e outra linha na vertical, né? Ângulo de 90 graus entre elas. Ok. Tá? E aí, ESC para sair. Tá? E aí, então, eu tenho aqui essas linhas, elas são infinitas, né? São as X-lines, né? Linhas infinitas, ok? Muito bem. Então, eu estou com as linhas infinitas. Professor, você criou duas, uma pontilhada e duas... A única pontilhada que eu criei foi a linha de chamada. Linha de chamada é uma pontilhada e o resto é contínua mesmo. O resto eu deixei contínua mesmo. Tá, beleza. Beleza. Okay? E aí, pessoal, agora então eu vou começar, ó. Então aqui eu tenho o seguinte, né? Nesta região, eu vou fazer a representação da vista frontal, conforme está lá no nosso desenho, né?
Então, vamos olhar ali para a nossa figura, ó, né? Aqui é frontal. Aqui superior e aqui é a lateral, ok? Então, quando eu olho aqui para o nosso objeto, né? Tá aqui o nosso objeto. Na frontal, eu tenho representado o seguinte, né? Eu tenho representado, se eu puder ver aqui, ó, destacar, eu tenho um retângulo aqui o pedacinho dele se esconde aqui por trás. Eu tenho outro retângulo e eu tenho um trapézio. Né? Então, eu tenho dois retângulos e um trapézio, ok? Eu vou representar, então, esses retângulos e o trapézio. Né? Quando eu olho desse ponto de vista aqui, ó, opa, quando eu olho desse ponto de vista, né, um retângulo está encostado no outro que está encostado no trapézio. Ele forma uma figura quase que única, né? Separado apenas por estas arestas aqui, que são representadas por segmentos de retas na projeção frontal. É importante dizer o seguinte, quando nós fazemos a nossa representação, o que está na vista frontal não pode ultrapassar para outra vista lateral e também não pode ultrapassar para a vista superior. Eu não posso ter sobreposição de vistas, tá? Isso também está na norma, tá? Não é aí uma escolha minha. Então, eu vou fazer o seguinte, para garantir que eu não vou ter nenhum problema, deixa eu mudar agora de eixos aqui para linha contínua, para eu garantir que eu não vou ter nenhum problema, eu vou escolher um ponto aqui um pouquinho distante dos meus eixos, né? Tanto do eixo na horizontal quanto da vertical. Vou escolher um pontinho um pouquinho mais, vamos colocar aqui o foco um pouquinho mais para cá. Vou escolher mais ou menos aqui, ó, né? Sem ter muita precisão, mas longe dos eixos, ok? E aí, vamos lá dar o comando line, e aí agora eu vou percorrer, né? Aquele meu objeto, né? Então eu sei que eu tenho um retângulo ali, naquela face, né? Eu vou começar por esse pontinho aqui, ó. Começar por esse pontinho aqui. Eu vou começar por esse pontinho, e daí eu vou subir uma altura de 18, depois eu vou vir 12, depois eu vou descer 18, aqui por trás eu tenho uma aresta, que não está dando para a gente ver, mas tem uma aresta por ali, né? E depois eu vou completar o meu retângulo aqui, né? Aí, nesta sequência, como está sendo projetado, eu venho para esse ponto aqui, ó, né? Porque esse ponto e esse ponto aqui, eles estão acumulados na projeção, eles estão encavalados, vamos dizer assim, ok? Então, eles estão encavalados ali, aqueles dois pontos, né? Esse ponto e o outro pontinho que está ali, ó. Eu tenho uma linha aqui, ó, que ela é uma linha de acumulação, ok? Então, daí nós vamos fazer depois um outro retângulo também de 18 por 12 e por 18, né? Porque a altura aqui é 18, ó. Né? Lembrar que a nossa altura aqui é 18, né? E essas distâncias aqui são 12, ó. 12, né? Aqui também é 12, certo? Aqui também é 12. Por que que é 12 aqui? Por que que é 12 aqui? Ora, porque tudo tem 42. Aqui tem 18, aqui tem 12. Então, 18 mais 12 dá 30. 42 menos 30 sobra 12, né? Então, esse pedacinho aqui também tem 12. Isso é o que eu falei. Às vezes, aqui você tem que ter a condição de fazer uma dedução, né, de certos elementos que não estão dados explicitamente, né? Aqui, eu até poderia ter colocado uma outra cota de 12 aqui, mas não era necessário. Por quê? Porque aqui eu tinha 42, aqui eu tinha 18 e aqui eu tenho 12. Ou seja, tudo isto aqui, ó, tudo isto aqui tem 30. Se tudo isso aqui tem 30, então 42 menos 30 sobra 12 para esse pedacinho aqui que sobra, né? Ok? Então, nós vamos fazer então um retângulo de 12 por 18. Vamos fazer lá, 12 por 18, line. Então, vamos lá, vou clicar aqui, colocar ali na vertical. Vamos colocar então 18, que é a altura. 12. Aí desce 18. E aí vem agora para esse ladinho aqui. Vou juntar ali. Aí. E aí eu tenho então o meu retângulo de 12 por 18.
Agora eu vou construir outro retângulo de 12 por 18, correspondente à outra face, né? Então, eu tenho aqui também 12 por 18. Então, vamos lá, 12 por 18. Construir um outro retângulo. Então, line. E aí, construir aqui 12 nessa direção. 12 por 18. Vou fechar ele lá em cima, daí a gente só completa, não precisa nem digitar, é só ir lá no endpoint, ó, clicar, tá feito. Né? E agora eu vou fazer um trapézio. Né? Eu tenho um trapézio, aonde aqui embaixo eu tenho 18, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 6, e aqui? Né? E aqui, quanto que eu tenho? Não importa. Porque se eu tenho 18, 18 e 6, essa dimensão aqui, simplesmente eu vou completar ligando os pontos desse segmento aqui em cima com esse segmento aqui embaixo, ok? Então, eu vou fazer um trapézio de altura 18, base 18, então, vamos lá, line. Aqui embaixo vai ter 18. Vamos colocar aqui 18. 18, ok? Agora, lá em cima, 6. Vamos colocar lá 6. Pronto. E agora, basta juntar a extremidade dos dois segmentos. Aí, aqui. Né? E aí eu tenho representado aquela face daquele objeto. Né? Dá para ver que ele ficou até pequeno em relação ali à distância dos eixos, então eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar esse sujeito aqui, né? Vou dar o comando move e vou trazer ele um pouquinho mais perto aqui dos eixos, para não ficar muito longe. Então, eu vou trazer ele um pouquinho mais perto aqui. Aí eu vou poder aumentar um pouco mais a imagem. Né? Aí, trouxe ele um pouquinho mais para perto, ó, e agora eu posso trabalhar com ele aqui. Estava muito longe dele. Aliás, ainda está. Eu vou colocar mais perto um pouquinho, só. Vamos dar um... Opa, não pegou todo mundo? Vamos pegar todo mundo. Vamos pegar todo mundo aqui. Vamos dar o comando move novamente, só para trazer ele para mais perto, né, pessoal? Aqui, porque ele ficou um pouquinho longe ali, ó. Então, vamos trazer ele um pouquinho mais para perto aqui, para ficar mais fácil. Aí, pronto, aqui tá bom. Bom, muito bem. Agora eu vou construir a vista superior. Para isso, eu vou traçar algumas linhas de chamada. Vamos pegar essa linha de chamada aqui. Né? Vamos construir as linhas de chamada. Então, vou construir linha de chamada com o comando line. Né? Então, comando line, construir as linhas de chamada. Pegando a partir dos vértices, né? Então, eu pego desse ponto aqui, ó, e só puxo aqui. Puxo aqui na vertical. Aí. Aí, eu vou construir mais outra linha de chamada, também a partir desse outro vértice aqui. Muito bem. E aí, mais outro vértice. Vou pegar esse vértice aqui, a partir daqui, construir outra linha de chamada. Muito bem. E mais outro vértice, eu tenho esse vértice ali em cima, vou pegar a partir desse vértice aqui, puxar uma linha de chamada. Ok. E mais um outro vértice agora aqui. Vou pegar aqui a linha de chamada. Aí. Ok. Então, tá feito aí, ó, as linhas de chamada da vista frontal para a vista superior. Agora eu vou começar a construir a vista superior. Né? Então, eu dou uma olhada lá naquele meu objeto, novamente. Né? Aqui, esses carinhas podem ser deletados. Vamos deletar todo mundo aqui. E aí, para a vista superior, eu vou construir primeiro todo esse plano que está em vermelhão aqui, ó. Que é o seguinte, ó, é 6 aqui, 6, 6, 12, 6, 12, 6, 6, de novo, 6 aqui, né? Aí ele vem aqui, ó, 12,
depois 6, depois, de novo, 6 aqui, e depois, finalmente, eu vou ter o que sobra, né? Que é, na verdade, 24. Né? Então, eu tenho 6, 6 assim, depois faz uma curva 90 graus, 12, 90 graus, 6, depois 90 graus, 12, depois 90 graus, 6, depois 90 graus, 6, 90 graus de novo, faz a curva, 12, faz a curva, 90 graus, 6, 90 graus novamente, 6, e aí 90 graus, 24. Ok? Então, eu vou reproduzir esta geometria aqui, ó. Ok? Vamos lá, pegar. A gente vai ver que as linhas de chamada aqui vão ajudar a gente daí, né? Aonde a gente tem que fazer a curva. Então, vamos lá. Então, eu vou começar lá com line, ok? Vou pegar a partir de um determinado ponto aqui, ó. Vou pegar esse pontinho aqui. Pegar a partir daqui. Aqui. Então, peguei a partir desse ponto, ponho na direção 90 graus, digito 6. Okay? Aí faz a curva, 90 graus, 12. Olha, você vê que até a linha de chamada já tem 12. Então, eu não preciso nem digitar. Tá? Posso só clicar. Ou, se quiser, digita 12, não tem problema nenhum. 12. Aí coloco 90 graus, faço a curva, a próxima curva é de 6, conforme lá o nosso desenho, 6. Aí faço uma curva 90 graus, venho mais 12. Depois, 6 para cima, 6. Aí depois, 6 para o lado, 6. Né? Aí sobe um pouco, 12. Opa, saiu em ângulo ali, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Esse aqui saiu em ângulo aqui. Deixa eu tirar esse carinha aqui. Deletar. Aí. Então, a partir dali era 12, né? Então, a partir desse ponto aqui, ó, coloco lá para cima, 90 graus, e aí, 12. Ok? 12. Aí faz uma curva aqui, vou ter uma curva aqui de 90 graus, 6. Depois desce, 6 novamente, e aí completa até a outra extremidade, que seria o 24. Né? E aí eu tenho, então, aquela parte vermelha lá, né, do meu modelo construído. Então, eu fui nas direções, né, fui seguindo, né? Faz uma curva, 90 graus, tanto. Depois, 90 graus, mais tanto. Depois, 90 graus, uma outra quantidade, né? Então, eu fui mapeando, né, segundo as direções de 90 graus, né? Bom, agora eu tenho que completar aqui, ó, a projeção desse segmento. Mas como eu tenho a linha de chamada aqui, né, da borda aqui da peça, então é só eu completar com uma linha qualquer, sem me preocupar com o tamanho dela, certo? Eu não precisava me preocupar, já está dado, ó. Vem até aqui a essa ponta, depois sobe 12, e aí fecha o desenho ali em cima, naquela extremidade do plano conhecido, ok? Então tá aí, ó. Né? Tá aí toda a minha figura. Ficou muito próximo aqui do eixo, eu vou selecionar aqui com a caixa em azul. Vamos dar um move aqui, só para colocar ele um pouquinho para baixo, para não ficar tão grudado ali. Só vamos descer aqui nessa posição. Aí, ok? Muito bem. E aí agora, pessoal, eu vou fazer as outras projeções. Mas para isso eu preciso utilizar as linhas de chamada. Então eu vou utilizar a linha de chamada que vem desta vista lateral, da vista frontal para a vista lateral. Então, vou lá dar o comando line. Vou traçar aqui a linha de chamada, a partir do vértice. Traço a minha linha de chamada. Muito bem. E aí, uma nova linha de chamada agora, a partir deste ponto aqui. Então, traço a linha de chamada para essa direção. Até uma quantidade aqui. Né? Aí, pronto. Então, eu tenho aí as minhas linhas de chamada que vão da vista frontal para a vista lateral. Agora, a gente precisa traçar
as linhas de chamada que vão da vista superior para a vista lateral. E como a gente viu, vai ser necessário fazer uma curva, né? Eu preciso fazer essa curva aqui, ó, de 45 graus. Então, eu venho a partir dos vértices até o eixo vertical, faço 45 graus até o próximo eixo, e aí, na vertical, eu vou tentar alcançar as linhas de chamada que já foram traçadas com relação à frontal para a lateral, né? As que já estão prontas ali. Então, vamos agora pegar o seguinte, a partir dos vértices, dá o comando de linha, venho desse ponto aqui, eu venho até o eixo. Vamos ver até o eixo, ok, muito bem. O próximo, até o eixo. Se você quisesse já fazer o 45 graus, também dava, né? Então, eu posso vir aqui, ó, a partir daqui, ó, 45 graus. Ó, tá 22, 45, ó. Para que esse 45 apareça, o polar tem que estar em 45 ou em 15. Ok? 45 ou 15. Tá? Se ele estiver em 30 ou 45 graus, não vai aparecer. Tá? Eu já pus em 45 ali, ó. Então, tá em 45 ali. Então, aí ele aparece o ângulo de 45 graus fixado para mim aqui, ó. 45, fixou. Vou até o próximo eixo. Clico nele, no eixo. E aí, ó, sobe na perpendicular ao eixo, 90 graus, até a linha de chamada. Lá em cima. Pronto. Ah, muito bem. Foi feito isso aí, ó. Né? Então, eu vou fazer isso para todos os outros vértices dessa figura. Então, vamos lá. Line. Aí, venho para esse vértice aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Vem até o eixo. Clica. 45 graus. 45. Pronto. Fixou 45. Vai até o outro eixo. Clicou. E aí, vamos subir. Vamos subir aqui na 90 graus. Outro vértice. Então, para o outro vértice, de novo, comando lá. Professor, sumiu a tela de novo. Ixi, Maria. Visto a linha de chamada, certo? Vou fazendo sim. Alguém me dá um retorno aí? Sim ou Sim. não? Ok, Sim. beleza, então, maravilha. Então, pessoal... Ok, professor, então tranquilo. Maravilha, então estou só fazendo as linhas de chamada, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, pegar a linha de chamada, vai até o eixo, né? Vamos até o eixo aqui, depois vai 45 graus, vamos lá, 45. Aí vai até o outro eixo na horizontal e alcança lá a linha de chamada lá em cima. Muito bem, e aí, finalmente, a última linha de chamada. Então, eu venho até aqui, comando line, venho até o eixo, com esta linha de chamada, 45 graus, 45 graus, pronto. E aí, sobe 90 graus até a outra linha de chamada lá em cima. Pronto, tá feito aí as linhas de chamada. E, pessoal, vocês vão ver aqui, ó, se eu olhar aqui para a reunião aqui, o encontro das linhas de chamada, eu já tenho a outra vista. Está pronta. A outra vista está pronta já, certo? No encontro das linhas de chamada, a outra vista já ficou pronta. Então, eu vou lá para a linha contínua e, assim, pelo menos a borda já está pronta. Né? Então, eu tenho aqui, Professor, ó... vê se você pode me ajudar aqui rapidinho. Oi? Vê se você pode me auxiliar aqui rapidinho. Digamos que ali bem na junta do quadrado ali, eu clico para começar uma reta dali, ele vai para o meio. Ele volta para o centro, sabe? Desligue o Snap. Desligar ele. Tenta desligar o Snap daí, aqui, ó. Né? Aí embaixo. Tá, beleza. Tenta desligar, de repente, ó.
deixe ligado, desligue o endpoint, midpoint, deixe ligado só o extension e o intersection, tá? Deixa ligado só o intersection e o extension. Tá, beleza, vou tentar aqui. Eu deixei ligado só o intersection e o extension. Provavelmente ele vai parar de puxar você para o centro ali do quadrado. Beleza. Maravilha. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, agora é só completar com a ferramenta Line, é só completar agora esse quadrado aqui, né? Então eu vou pegar aqui, opa, cliquei aqui, desce, venho até aqui embaixo, opa, passou um pouquinho, até aqui, depois venho até essa extremidade aqui, ó, vamos clicar aqui, subir mais um pouquinho, aí subiu, e aí agora fecha todo o contorno, tá? Então o contorno está pronto. E agora a gente tem que fazer um estudo de visibilidade, né? Quais destas duas arestas estão visíveis e qual está oculta, né? Bom, é o seguinte, ó, se eu olhar por aqui, ó, dessa direção aqui, ó, se eu olhar por aqui, certo? Se eu estiver olhando por aqui, eu consigo ver essa aresta. O cursor está aqui, ó, fazendo uma voltinha em volta dela. Eu consigo ver aqui esse ponto, mas eu não consigo. Está atrás desta linha, está atrás desta linha. Então, a aresta correspondente aqui a esse ponto, eu não consigo ver. Se eu seguir a linha de chamada dela, ó, vou seguir a linha de chamada dela, eu vou ver que a aresta que eu não estou conseguindo ver é esta daqui. Então, esta aresta é uma aresta oculta. E esta aresta é uma aresta visível. Ok? Então, ó, vou colocar um new layer ali e vou colocar linha oculta. Por exemplo, ou linha invisível, sei lá. Linha oculta. E essa linha oculta vai ficar com uma cor diferente. Vou colocar a linha amarelo e ela vai ser tracejada. Dashed. Né? Então, opa, o que eu fiz? Ah, eu mudei Peraí que eu mudei desse layer aqui, peraí. Contínua. É a linha oculta que vai ficar tracejada. A linha oculta, vou deixar ela então nesse magenta aqui, ó. Linha oculta é tracejada. Aí, maravilha. Bom, então, ó, eu mudei para a linha oculta e vou agora fazer a linha oculta tracejada ali. Então, line. Vou construir aqui a linha tracejada. Pegar desse ponto e descer. Venho até esse pontinho aqui. Aí eu tenho uma linha tracejada aí. Ok? E a outra linha é uma correspondente a uma aresta visível, né? Então, aresta visível. Line. Aresta visível. Vamos construir a aresta visível aqui. Aí. Muito bem. Aí, pessoal, né? Aí, feito isso, né, nós terminamos aí parte, né, desse trabalho. Né? Obviamente, agora, eu teria que esconder os layers que dizem respeito às linhas de chamada e aos eixos. Se eu quiser esconder esses layers, basta vir aqui, ó, desde que eu não esteja neles, né? Ó, eu venho aqui, linha de chamada, ó, vou apagar o layer. Apagar não, né? Só deixar ele oculto. Ok? Ó, a linha de chamada ficou oculta. Ó. Acendi, apaguei. Mas não é para deletar, né? Ele só está oculto. E a mesma coisa para o eixo. Eu venho ali na lampadinha, ó. Ok? E aí, basicamente, eu já estou com as minhas vistas prontas, tá? Bom, o que faltaria fazer? Faltaria colocar o dimensionamento, né? Ali com a ferramenta do Annotate, Dimension, né? Então, com o dimensionamento, eu consigo fazer aí o dimensionamento desses caras, né? Então, eu teria que mudar lá para cotas, trabalhar no layer cotas. Essas cores não são obrigatórias, tá, pessoal? Estou usando aqui só para diferenciar os layers, tá? Isso aqui não está na norma, né? Na norma não tem essas cores aí. Então, eu poderia fazer aqui o dimensionamento, né? Pegar aqui a partir desse ponto até esse ponto aqui. E aí eu tenho a dimensão de 42, que é feita aqui entre as vistas frontal e superior,
Por quê? Porque essa dimensão ela é compartilhada entre essas duas vistas, né? A mesma coisa para o dimensionamento relativo aqui à altura. Opa, pegou no lugar errado ali. A altura, né, desse meu sólido, né? Essa altura aqui, vamos clicar aqui nesse pontinho, até esse pontinho aqui, ó. Essa altura eu coloco aqui, entre a vista frontal e lateral, porque essa dimensão é compartilhada entre as duas vistas, ok?